E a Maria Aparecida está trabalhando o quê? O tempo dela. E Caetano Veloso escreveu e canta até hoje uma canção sobre o tempo que diz assim: és um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo. Vou te fazer um pedido? Tempo, tempo, tempo. É um pedido comum a todos nós. E por que a gente ainda não conseguiu fazer as pazes com ele? Aproveitar melhor. Como gerenciar as nossas horas, os nossos dias e mais? O tempo com as pessoas. O Manhã Total recebe hoje o consultor especialista em gestão do tempo, José Ricardo Mendes, e você participa dessa conversa pelo nosso WhatsApp, que é o 99897.000. Zé Ricardo, bom dia. Bom dia. E você me chamou a atenção porque a dona Aparecida está trabalhando a gestão do tempo, né? Voltou a estudar, vai prestar vestibular. A gente já tem um exemplo prático aí, né, de uma pessoa que está conseguindo recuperar uma parte da sua vida e nunca é tarde. A gente, eu brinco, enquanto a gente acorda, abrir os olhos, a gente ganhou mais algumas horas aí. A gente não sabe quando vai acabar, mas a gente sabe que hoje a gente tem mais esse tempo. Então, um exemplo muito bonito aí de aproveitamento do tempo, né? E aí eu te pergunto, a gente... o que está acontecendo que é uma reclamação comum? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. O que está acontecendo? É fato ou a gente não está sabendo realmente como administrá-lo? Então, esse é um paradigma, né? Falar que a gente não tem tempo. Porque tempo é um recurso que está aí disponível para todos. O que, na verdade, acontece é a má utilização desse recurso, a má utilização do tempo. Seja por distrações, né, que vão roubando o nosso tempo, ou a falta de definição daquilo que é importante, daquilo que é prioridade, e aí a gente vai acumulando diversas coisas e acaba não conseguindo fazer essa gestão. E acaba gerando ansiedade, que foi um tema que a gente discutiu na sexta-feira aqui, né? Sim, sim. Porque a gente não consegue administrar e vai se enrolando, vamos dizer. Então, a gente costuma dizer que algumas percepções e até em alguns casos chega a se tornar doença, né? A ansiedade é um dos exemplos, é a preocupação excessiva com o futuro. Então, eu fico vivendo lá na frente. Então, isso gera uma grande ansiedade, eu paro de viver o presente, aí eu me desorganizo e não consigo aproveitar esse tempo precioso que é o hoje. Exatamente. Você falou de distrações. Quais são as distrações e quais são os vilões que nos roubam tempo? Então, eu tenho feito diversos trabalhos, assim, empresas, treinamentos, né? Hoje, no ambiente de trabalho, e a gente leva isso para dentro de casa também, eu creio que o maior vilão é o mau aproveitamento da tecnologia. Aquilo que foi criado para agilizar, favorecer, a gente acaba se distraindo demais com toda essa tecnologia e vai roubando o nosso tempo. Então, acho que esse é um dos maiores vilões, seja na empresa o e-mail, a internet, seja em casa, né, o excesso também de navegar na internet sem critério. Então, muitas pessoas entram e ficam lá navegando, mas não tem um propósito, não tem um rumo, e aí se perdem, o tempo vai passando e a tecnologia que era para ajudar acaba atrapalhando. E aí, até para usar essa tecnologia, eu preciso de organização. Ou seja, eu estou no Sim. trabalho, aí você tem, né? Você tem o e-mail, você tem a internet, você tem o WhatsApp e as informações vão chegando. De repente, você vê o e-mail, para o e-mail no meio, aí atende uma ligação. E isso tem a ver com gestão do tempo. Tem, se não houver uma organização disso, então, por exemplo, tem pessoas que têm o e-mail como ferramenta de trabalho. Mas eu não posso ficar todo o tempo preso lá naquele e-mail. Eu tenho que ter tempo e organização, né, para cuidar das outras tarefas, dos outros compromissos que são importantes também, mas eu tenho que estruturar isso, eu tenho que organizar isso. Você falou de urgente, prioridade. Existe uma tríade para que eu organize o meu tempo? Então, eu comecei a estudar sobre gestão do tempo, até por deficiências próprias, né? Você não tinha tempo também? Eu fiquei com essa sensação, eu não tenho tempo para isso, tempo para aquilo, preciso me organizar. E comecei a estudar. Um dos livros que mais me chamou a atenção foi A Tríade do Tempo, o autor é Christian Barbosa, e eu comecei a estudar, tive contato com ele, e é uma pessoa bem influente dentro desse contexto aí, desse tema. E ele classifica a gestão do tempo em 3 dimensões, né? Existem as atividades que são importantes, urgentes e circunstanciais,
que é uma atividade importante? É aquilo que tem prioridade para você, você precisa parar, relacionar essas atividades, né, e definir tempo para que você consiga cumprir. Urgente não tem como planejar, muitas coisas já nascem urgentes. A grande questão é que tem uma boa parte das atividades que eram importantes, eu não cuidei, eu não planejei, eu não fiz com que elas pudessem acontecer no tempo correto e elas se tornaram urgentes. E a última classificação são as atividades circunstanciais, né? Que são atividades que têm importância ou têm urgência, mas para outras pessoas. E se eu não tomar cuidado, as outras pessoas invadem a minha agenda, invadem o meu tempo e eu vou fazer as coisas sem muito planejamento e, pior de tudo, sem resultado. Porque o que é importante e o que é urgente traz resultado. A diferença é que o importante eu consigo fazer de uma forma mais organizada, sem tanto estresse. E o que é urgente é aquele velho ditado, é para ontem. Então, eu me estresso ao executar, mas também traz resultado. E muitas vezes é mandatório, eu tenho que fazer. O circunstancial, esse é o problema, não traz resultado para você. Pode trazer resultado para a empresa ou para as outras pessoas que estão à sua volta, você acaba fazendo, mas depois vem aquela sensação. E as minhas coisas? E o que é importante para mim? A minha prioridade, eu não cuidei. Então, muitas vezes é o que vai levar lá na frente a pensar assim, poxa, vivi uma vida toda fazendo coisas que não eram importantes para mim, dá aquela sensação de que não aproveitei bem o meu tempo. O Zé Ricardo preparou para a gente 5 dicas que nós vamos mostrar agora para vocês e depois ele tem até dica de livro aqui também. Vamos lá, vou pedir o pessoal da edição para me ajudar com as dicas que ele trouxe. São 5 e super tranquilas da gente executar. A primeira delas, definir objetivos a curto, médio e longo prazo para ter foco. Se não houver essa definição de metas, de objetivos, a partir do momento que você entende o que é prioridade para mim, o que realmente eu tenho que parar, listar, né, essas metas, esses objetivos e definir quais são as atividades que eu preciso fazer para cumprir essas metas. Então, a primeira etapa que eu costumo recomendar é isso, faça uma reavaliação de onde você quer chegar, a curto, médio e longo prazo. Zé Ricardo, isso passa pelo trabalho, que eu tenho que ter bem organizado, isso passa pela meta de voltar a estudar, sim, que é até de emagrecer, não é? Tudo isso. As várias áreas da sua vida, seja na área profissional, do trabalho, seja na área física, né, da saúde, seja em questões de mentais mesmo, emocionais, quais são os seus objetivos ao longo do tempo aí. E por isso tudo escrito? Tudo escrito. A próxima dica que o Zé Ricardo preparou para a gente, definir quais as atividades devem ser planejadas para se atingir as metas. Como assim, Zé Ricardo? Então, eu faço uma lista dentro das minhas metas lá, o que é importante fazer. E aí, definir a prioridade. Porque se eu defino a meta, mas não defino o que eu preciso fazer, vai ficando aí meio descasado, né? As coisas. A próxima dica, pôr todas as atividades, colocar todas as atividades em uma agenda. A gente não tem mania, hábito de fazer isso. Então, se eu não escrevo as metas, se eu não descrevo as atividades que eu preciso fazer, me planejo para isso, né, dentro daquilo que é importante, vai chegar uma hora que a meta, o prazo, né, para se atingir a meta está chegando e aí vem aquele velho problema, a gente deixa tudo para a última hora. E o grande desafio é ter um pensamento antecipado, ou o Christian Barbosa costuma dizer muito isso, um mindset, um modelo antecipado para evitar que essa urgência aconteça. Por isso que eu preciso de uma ferramenta, por isso que eu preciso de uma agenda para poder me planejar. O que a gente recomenda é que pode ser uma agenda de papel, né? Você compra aí numa livraria, mas hoje você já tem várias ferramentas, agendas eletrônicas que interagem com a tecnologia e você usa de uma forma produtiva, né, para ter melhor resultado. Então, ela interage lá no seu e-mail, na internet, no seu celular. Então, você consegue otimizar a organização. É só baixar pelo aplicativo de agenda, né? Tem vários. Por exemplo, no Google tem lá, você cria um Gmail e dentro do Google, por exemplo, tem uma agenda eletrônica.
você acessa essa agenda e faz toda essa A programação lá, listando todas essas atividades, né, e colocando lá na sua agenda. A próxima dica era o que eu ia te perguntar, que é a quarta dica do Zé Ricardo. Faça um planejamento de agenda semanal. É o ideal? Porque a gente tem muito aquele... E eu fazia assim, eu chegava no início do dia, listava as atividades que eu precisava fazer e aí tentava fazer tudo aquilo dentro do dia. Chegava no final do dia, ficava meio frustrado, porque não tinha conseguido fazer tudo, né? Então, através desse novo modelo, vamos dizer assim, de planejar, eu planejei a semana. Eu costumo dizer que, até para quem crê em Deus, né, tem uma fé, Deus criou as coisas em 7 dias, né? Assim está relacionado. E criou em 6 e descansou 1. Então, a importância aí de mostrar também para nós a necessidade de ter um momento de descanso. Então, esse modelo de tempo para se planejar, que é a semana, é o mais indicado, porque planejar o dia parece que fica meio frustrante assim, chegar no fim do dia e não ter conseguido fazer tudo. Então, você pega as metas, as suas atividades, define um modelo de agenda, leva para essa agenda, dentro de uma semana, esse planejamento. Sendo que você não vai planejar toda a semana, não pode encher a semana. Por quê? Porque tem coisas que aparecem que são urgentes. E eu preciso ter tempo para encaixar essas urgências. E também coisas que são circunstanciais, né? Que acaba a gente fazendo para contribuir com o resultado de outras pessoas também. Então, você planeja 50% até 70% da semana para que você consiga fazer tudo aquilo que está relacionado com as suas metas, mas sem se frustrar caso alguma coisa não saia dentro do planejado, porque não é possível também planejar tudo. Faço na sexta-feira ou faço no domingo ou deixo para fazer segunda cedo? Não, segunda de manhã é o pior horário para fazer planejamento de agenda. Dentro desse planejamento antecipado, né, desse pensamento antecipado, você faz na sexta-feira, no máximo no sábado, ou se não conseguiu, né, se organizar, no domingo faz para já começar a segunda, já produzindo, já fazendo as atividades que você precisa fazer. Eu quero reforçar, antes da gente encerrar a entrevista, esse papo está tão bom, a quinta, que é ter cuidado com as interrupções e distrações que roubam o nosso tempo, que estão aí o uso da tecnologia de forma errada, né? São várias coisas. As próprias pessoas ao nosso redor também trazem muitas distrações, né? A gente está em casa, lá tranquilo e tal, se planejou para fazer uma atividade, por exemplo, brincar com as crianças. Eu tenho 2 filhas e brincar com elas é importante. Está na sua agenda. É prioridade. A gente tem que, em alguns momentos, se preparar e se organizar e agendar para isso, mas podem acontecer várias situações que tiram e roubam esse tempo ali da gente. No trabalho não é diferente. Chega alguém, te traz uma demanda e você está ali todo planejado, organizado, fazendo as suas atividades, chega alguém e fala, me ajuda aqui, faz isso, e aí desestrutura o seu tempo. Você trouxe 2 dicas de livros para a gente? Podemos mostrar para o pessoal? Sim, a gente já citou, né, o livro do Christian Barbosa, que é A Tríade do Tempo. Eu não trouxe porque a minha versão é mais antiga, mas tem 2 livros que eu acho interessante aí. Essencialismo. Essencialismo, a disciplinada busca por menos, né? Você definir o que é prioridade na sua vida e buscar ter disciplina para conseguir chegar no resultado. E esse aqui é o foco, só para a gente poder encerrar. Para você também ter foco aí naquilo que é prioridade na sua vida, né? E esse é um grande problema hoje, a gente perde o foco, né? Por falta de planejamento, por falta de gestão. E é isso que a gente quis hoje, atingir. É trazer foco, simplicidade, que você possa administrar o seu tempo. Obrigada, José Ricardo Mendes, especialista em gestão do tempo, com certeza vai voltar. Obrigada, tá? Obrigado. Boa semana com tempo. Amém. Obrigado.